R$ 6.000 não muda como você se sente sobre o dinheiro, muda como cada banco, cada loja e cada financeira do Brasil é estruturada para te tratar. Existe um estudo do Banco Central que separa as famílias brasileiras em dois grupos, as financeiramente frágeis e as financeiramente resilientes. E o número que separa esses dois grupos não é R$ 50.000, não é R$ 30.000, é R$ 6.000 guardados. E aqui vem a parte que não sai no jornal. Os bancos têm um nome interno para quem está abaixo dessa linha. Chamam de cliente de alto engajamento. Traduzindo, são as pessoas de quem eles cobram mais. Seu banco não quer você quebrado. Gente quebrada não paga nada. Seu banco quer você quase bem. Estressado o suficiente para estourar o cheque especial de vez em quando. Preocupado o suficiente para nunca sair do produto. R$ 6.000 é o número exato que quebra esse modelo. Hoje eu vou te mostrar como esse modelo funciona. Porque ele mira exatamente a sua faixa de renda. E o que muda na prática quando você cruza para o outro lado. Vou passar por 5 mecanismos que instituições financeiras usam para tirar dinheiro de quem tem menos de R$ 6.000 guardado. Depois eu mostro como cruzar esse número muda sua posição de força em toda a negociação da sua vida. Não só com o banco, com seu patrão, com seu senhorio, com qualquer um que precise que você diga sim. E no final, um caso real com números. Porque eu já cansei de ver conteúdo de finanças que fica vago bem na hora que a matemática incomoda. Agora na metáfora que eu vou usar o vídeo inteiro, porque ela explica isso melhor que qualquer gráfico. Pensa no seu banco como uma cancela de pedágio antiga, não uma rodovia pública com placa e fiscalização. A antiga, aquela em que um dono de terra colocava uma cancela na única ponte sobre o rio e cobrava o preço que quisesse, porque sua única alternativa era atravessar o rio nadando. O dono da cancela não precisava que você fosse rico, também não precisava que você quebrasse de vez. Ele precisava de você quase bem, produtivo o suficiente para continuar ganhando dinheiro, apertado o suficiente para continuar precisando da ponte. Todo mês, feito relógio, você aparecia e pagava. R$ 6.000 é o momento em que você constrói sua própria ponte. E no instante em que você constrói, o dono da cancela perde o poder de cobrar de você para sempre. Guarda essa imagem. A gente volta nela várias vezes. Camada 1. Tarifa de cheque especial e conta corrente negativa. Segundo o Banco Central, os brasileiros pagaram mais de R$ 9 bilhões em tarifas de cheque especial. E conta negativa em um único ano recente. R$ 9 bilhões de um produto só. Mas aqui vem um número que devia te parar de verdade. Uma fatia pequena dos correntistas concentra a maior parte dessas tarifas. O banco não está jogando rede larga. Ele mira uma faixa de estresse financeiro bem específica e construiu uma máquina para isso. Os bancos usam sistemas de ordenação de transações. Quando várias cobranças caem no mesmo dia e sua conta fica negativa, o banco escolhe a ordem em que processa. Alguns já foram flagrados processando a maior primeiro, o que faz o maior número possível de cobranças pequenas também entrarem no vermelho, em vez de processar da menor para maior, o que resultaria em menos tarifas. Isso não é um bug no sistema. Isso foi decidido numa reunião de produto. Quando você tem R$ 6.000 de reserva, você nunca fica no negativo. Nenhuma vez. O algoritmo simplesmente não tem porta de entrada na sua vida. A cancela nem existe no seu caminho. Camada 2. Juros do cartão de crédito. O brasileiro que carrega a fatura no cartão de crédito paga, em média, juros que passam de 400% ao ano no rotativo. Não é erro de digitação. Passa de 400% ao ano. E quem paga esse juro não é, na maioria das vezes, quem é irresponsável. É quem não tem colchão de segurança. Sem reserva, o cartão vira o fundo de emergência por padrão. Carro quebrou, o cartão absorve. Conta do dentista chegou, o cartão absorve. E depois que a emergência é absorvida assim, você não consegue zerar a fatura no fim do mês, porque a emergência já consumiu a sobra do mês seguinte. O saldo fica. E a mais de 400% ao ano, o saldo fica com muito entusiasmo. A indústria do cartão tem um nome para quem paga a fatura completa todo mês e não gera juro nenhum. Mau cliente, literalmente. Isso aparece em relatório interno, em apresentação de banco para investidor. A pessoa que usa o produto junta os pontos e se recusa a dar lucro é chamada de mau cliente. Deveria ser sua meta. Vira o mau cliente do banco. Camada 3. Tarifa de manutenção de conta. A maioria dos bancos cobra entre R$ 15 e R$ 40 por mês de manutenção de conta, que costuma ser isenta se você mantém um saldo mínimo, geralmente entre R$ 1.000 e R$ 5.000, dependendo da instituição. Aqui está o mecanismo. Se você está construindo reserva a partir do zero e tem um mês ruim, salário atrasou, conta inesperada. Seu saldo cai abaixo do mínimo bem na hora que você menos pode pagar. Não é punição por irresponsabilidade. É tarifa calibrada para cair exatamente no pior momento. Camada 4. O prêmio de desespero em qualquer empréstimo. Estudos mostram que tomadores sob estresse financeiro visível pagam de 1 a 2 pontos percentuais a mais em empréstimos do que tomadores com o mesmo score de crédito, mas sem esse estresse aparente. Deixa eu tornar isso concreto. Num financiamento de carro de R$ 40.000 em 48 meses, 2 pontos percentuais a mais custam quase R$ 3.000 a mais só de juros. Não é score de crédito pior.
É posição de negociação mais fraca. É o preço de estar visivelmente apertado. Nunca declarado, mas embutido em toda proposta que você recebe, quando o credor sente que você não tem para onde ir. E os credores sentem isso sim. Quando você tem R$6.000 guardados, você tem uma segunda ponte. No momento em que o credor sabe disso, o preço da primeira ponte cai. Não porque você virou um tomador mais confiável no papel, porque você deixou de ser um refém. Camada 5. O imposto psicológico. Esse não aparece em nenhum extrato bancário e pode ser o mais caro dos 5. Um estudo publicado na revista Science mediu o impacto cognitivo do estresse financeiro, aplicando os mesmos testes de raciocínio lógico em pessoas sob alto e baixo estresse financeiro. O resultado: ansiedade financeira prejudica o desempenho no equivalente a 13 pontos de QI. Para você ter noção, uma noite inteira sem dormir prejudica o desempenho cognitivo em cerca de 8 pontos. Estresse financeiro crônico é mais prejudicial do que privação de sono. E diferente de uma noite mal dormida, ele não passa depois de descansar. Ele roda em segundo plano todo santo dia. O que isso significa na prática? Pessoas sob estresse financeiro caem mais fácil em compra por impulso, porque comprar dá um alívio rápido para a ansiedade da escassez. Aceitam condições piores em negociações, porque a cabeça já está no limite, e comparar opções exige energia que não sobra, e reagem mais forte a gatilho de urgência. Últimas unidades, oferta por tempo limitado, pesam diferente quando você já está no modo escassez. R$6.000 é para a maioria das famílias de renda média no Brasil, aproximadamente o ponto em que essa ansiedade financeira crônica vira administrável. Não desaparece, vira administrável. Os 13 pontos de QI voltam, e com eles volta a capacidade de desacelerar, comparar opções, recusar proposta ruim e pensar no ano que vem em vez de na terça-feira que vem. Esse é o valor real do número, não é segurança, é clareza. Agora a maioria do conteúdo de finanças para por aqui. R$6.000 é igual a reserva de emergência. Ótimo. Próximo assunto. Mas quase ninguém explica o que esse número faz com toda a negociação da sua vida. Não só a do banco. Deixa eu te contar sobre a Camila. Ela trabalhou 8 anos no setor de marketing de uma empresa de médio porte em Curitiba. Competente, entregava resultado, respeitada pela equipe. Só que por 8 anos ela trabalhou sob um gestor que puxava crédito das ideias dela em reunião, ignorava suas sugestões na frente de todo mundo, e depois as usava como se fossem dele uma semana depois. Ela foi preterida em 2 promoções que, pelo histórico, tinha ganhado no mérito. Ela levou o caso documentado para o RH. Nada mudou. Ela não fez mais nada além disso, e continuou aparecendo todo dia. Não porque faltava a ela consciência do que estava acontecendo, porque ela tinha R$1.800 guardados, financiamento de carro e a conta não fechava de nenhum outro jeito. O chefe tinha poder sobre ela. Não um poder formal sem cláusula em contrato, o poder de saber que ela não podia se dar ao luxo de testá-lo. Aí a avó da Camila faleceu e deixou para ela R$5.200. Somado ao que ela já tinha, deu R$7.000. Em 90 dias, Camila se candidatou em 3 empresas, recebeu 2 propostas e pediu demissão. Na conversa de saída, a empresa fez uma contraproposta 22% acima do salário atual, que ela recusou porque a vaga nova era melhor posicionada. Nada disso exigiu uma versão diferente da Camila. Ela não desenvolveu coragem nova em 90 dias. Ela não ganhou credencial nova. Ela deixou de estar desesperada. E não estar desesperada, pelo visto, vale uns 22% do salário. Isso tem nome na economia comportamental, chama valor da opção de saída. Quando você tem uma saída de verdade, não teórica, real, o valor de qualquer negociação em que você está aumenta. Não porque você fica confrontador ou ameaça alguém, porque o outro lado sente de um jeito sutil, mas muito real, que você não está preso. Desespero se vê, a ausência dele também. Abaixo de R$6.000, qualquer eu posso sair é blefe. E o outro lado, seu chefe, seu credor, seu senhorio, provavelmente sabe disso, mesmo que ninguém tenha dito em voz alta, e precifica a proposta de acordo. Acima de R$6.000 a opção é real, e real muda o jogo inteiro. Agora vamos deixar isso concreto com números de verdade. Ricardo tem 29 anos, ganha R$3.200 por mês líquido, gastos fixos, aluguel, financiamento de moto, plano de celular, assinaturas que ele mal lembra que tem. Somam R$2.400. Comida e transporte, mais R$500. Num mês bom, sobram R$300. Num mês ruim, fica no 0 a 0. Ricardo tinha R$800 guardados havia 2 anos. Sempre em torno de R$800, porque toda vez que ele juntava um progresso de verdade, alguma coisa dava errado e consumia tudo. Ricardo fez uma mudança estrutural. Abriu uma conta poupança digital diferente do banco onde recebe salário. App diferente, login diferente, instituição diferente. A separação é proposital. Ele programou uma transferência automática de R$250 para o dia exato que o salário cai, antes de ter qualquer chance de ver o dinheiro e mentalmente já destinar para outra coisa. Deixou R$150 de flutuante na conta corrente. Tudo o resto tem função definida. Nos primeiros 12 meses, Ricardo foi de R$800 para R$4.100, mesmo tendo absorvido um conserto de moto de R$600 no
caminho. Ele não foi perfeito. O sistema não exigia perfeição. Ele absorveu o imprevisto e continuou. No mês 16, Ricardo bate R$ 6.000. Aqui está o que muda no instante em que ele cruza. O uso do limite do cartão dele, que rodava em 45%, porque ele usava o cartão como respiro entre salários, cai para 12%, já que o saldo na conta elimina a necessidade de parcelar o básico. O score dele sobe 40 pontos em 60 dias. Ele renegocia o financiamento da moto. Com o novo score, a taxa cai. E ao longo do que resta do contrato, isso economiza mais de R$ 700 de uma ligação só. Isso só foi possível porque ele tinha R$ 6.000 guardados. Ele não mudou de trabalho, não teve aumento. Mudou a postura financeira. E a postura mudou o preço que o mercado cobra dele. 6 meses depois de cruzar o número, o Ricardo já guardava R$ 400 por mês em vez de R$ 250. Porque o efeito em cascata do número eliminou custos recorrentes que antes eram invisíveis. Agora, antes de fechar, eu quero dizer uma coisa com todas as letras, porque a maioria do conteúdo de finanças não fala isso de forma direta. A indústria de consultoria financeira em geral se beneficia de complexidade. Quanto mais produto você tem, mais estratégia precisa ser explicada, mais parece que gestão ativa é necessária, mais atividade cobrável existe para o próximo trimestre. Um consultor que dissesse para todo cliente, junta R$ 6.000 numa poupança de alto rendimento, depois coloca todo o excedente no fundo de índice barato e deixa quieto por 20, 30 anos. Estaria dando o conselho certo e não teria nada para cobrar no trimestre seguinte. Então esse conselho normalmente não chega até você. O que chega é complexidade, cronograma de rebalanceamento, ativo alternativo, teatro de gestão ativa justificando uma taxa anual num portfólio que renderia melhor sem a intervenção. O caminho mais simples supera o complicado, quase sempre, num horizonte de tempo longo o suficiente. Então aqui vão 3 coisas concretas que você pode fazer essa semana, calibradas para o que a gente conversou, não genéricas. Primeiro, calcula sua taxa de extração bancária dos últimos 12 meses. Pega seus extratos, soma toda a tarifa de cheque especial, toda a tarifa de manutenção, todo o juros de cartão pago no período. Depois estima o quanto você pagou a mais em qualquer empréstimo por estar numa posição fraca de negociação. Para quem tem menos de R$ 6.000 guardados, esse número costuma ficar entre R$ 1.500 e R$ 4.000 por ano. Escreve esse número e olha para ele. Segundo, abre uma conta de poupança ou rendimento numa instituição diferente da sua conta principal. App diferente, login diferente. A separação cria fricção entre o dinheiro do dia a dia e a reserva. E é exatamente esse o ponto. Terceiro, calcula seu tempo de sobrevivência, como se fosse um indicador financeiro. Porque se sua fonte de renda sumisse amanhã, quantos meses você sustenta a sua vida sem pedir emprestado? Se a resposta é menos de 3 meses, sua força de negociação em qualquer conversa importante da sua vida é parcialmente blefe. R$ 6.000 é aproximadamente de 3 a 4 meses de gasto, para a maioria das famílias de renda média no Brasil. E esses 3, 4 meses de fôlego real transformam o blefe numa mão de verdade. Quando você joga com a mão de verdade, o resultado é outro. Antes de fechar, eu quero dizer uma coisa direto, porque a maioria do conteúdo de finanças nunca fala isso claramente. O caminho chato vence o caminho complicado. Não é sobre cripto, não é sobre operação da moda, não é sobre a próxima promessa de retorno milagroso. É construir a reserva até R$ 6.000 e a partir daí deixar o dinheiro trabalhar quieto, com paciência. E paciência só fica realmente disponível para você depois que você atravessa esse número. E para de ter medo da próxima emergência. É essa a sequência. Não é complicada. O desafio é inteiramente comportamental. E o comportamento vem inteiramente de um número só.